Massacou. Filipe Jacinto Nyusi finalmente pronunciou-se e falou sobre as eleições que aconteceram em Guiné-Bissau e, de uma forma indireta, também criticou o golpe de Estado e os militares. Algumas palavras vamos deixar aqui, vocês vão ouvir, depois começamos a analisar juntos. Mas antes disso, eu terei que me apresentar. Sou uma pequena monte e eu gostaria de convidar a deixar o like, se inscrever e partilhar o vídeo com amigos e familiares. Em Guiné-Bissau, as eleições correram bem e existe vencedor. Ou se eu quiser ser mais modesto, existem resultados. E esses resultados devem ser publicados. Não se pode evitar. Por que se evita? Por que aceitou-se que houvesse eleições lá? Porque até a última hora que se fechou a urna e selou-se depois de terminar, etc., não havia esse problema. Então, existem resultados. Tem que se publicar. O que vocês ouviram são palavras do senhor Filipe Jacinto Nyusi. O que eu achei interessante nas palavras dele é exatamente a questão que ele coloca de por que é que aceitaram que houvesse as eleições. Porque tudo o que aconteceu depois das eleições decorrer, a contagem também decorrer, o que quer dizer que já existiam resultados e já existia um vencedor. Então, por que é que negaram o vencedor? Por que é que aceitaram a existência das eleições? Essa pergunta é interessante. É interessante, né? Eu não estou a tentar ser sarcástico e dramático também nessa questão. É que é interessante mesmo, porque o senhor Filipe Jacinto Nyusi, como alguém que é o presidente da República de Moçambique, um país que envolveu-se numa polêmica eleitoral muito recente, que todo mundo sabe como que aconteceu. Uma polêmica eleitoral gritante, que, sinceramente, deixou muito a desejar. A mesma questão talvez a gente coloca para o senhor Filipe Jacinto Nyusi. Por que nos deixou ir às urnas votar se sabiam que vocês queriam um certo candidato para governar Moçambique? Por que não aceitaram a vontade popular? Agora está a doer? Ou porque estão a falar só por ser um outro país? Quando é a vossa vez aqui em Moçambique não aceitam sair? Por que vocês nos deixaram ir votar? Leváramos tanto tempo lá. Por que não disseram que não? Nós vamos levar só aquele que nós votarmos dentro da Frelimo, dentro da Comissão Política da Frelimo, este que será o Presidente da República de Moçambique. Como era no tempo de Samora e era muito bem claro, antes das eleições, sim, antes dessas eleições multipartidárias, antes do multipartidarismo ser aceito e introduzido em Moçambique e a democracia ser aceita como um modo de vivendo do povo moçambicano. Por quê? Senhor Nyusi, por que essa questão volta ao senhor? Ok? E uma das coisas extremamente interessantes nisso é que não se há uma grande certeza do retorno deste senhor. Tudo começou em especulação, mas depois torna-se uma realidade, né? Quando, por exemplo, o senhor Chang estava a viajar para Qatar, estava a viajar talvez Dubai ou Qatar, se não me lembro bem, mas o certo é que estava de viagem para a Ásia. Ele, ao chegar ao Air Tambo, no Oliver Tambo, o aeroporto lá em Johannesburg, foi pego. Quando capturaram, houve especulações que aquele senhor aí seria julgado e condenado nos Estados Unidos da América. E recorreu-se todo o sistema judiciário moçambicano para questões de direito internacional privado, os reenvios dos casos e tudo mais. O que não houve sucesso, o senhor acabou sendo reenviado para os Estados Unidos da América e foi julgado e condenado lá. Agora começam mesmo os rumores que não demos ouvido da outra vez, que estão a dizer que o senhor Nyusi pode não sair daquele país. Guiné-Bissau estar meiramente trancado naquele país africano, e nós sabemos, coincidência ou não, houve uma circulação de Interpol aqui em Moçambique há um tempinho, e agora há esse assunto de golpe de Estado lá em Guiné-Bissau, e aquele senhor está lá, instalado, agora está contra o mesmo regime que fechou esse senhor lá fora. Não será que é uma tentativa desesperada desse senhor sair daquele país africano? Ou uma tentativa sem frutos de sair de Guiné-Bissau para
para Moçambique. Quando alguém percebe que foi derrotado, assim, luta por outros meios. Já há esses rumores que o senhor Filipe Jacinto Inhosso pode não voltar para Moçambique e sair de lá mesmo para os Estados Unidos da América ser julgado por um assunto que parece já esquecido, dívidas ocultas. Em Moçambique houve teatro, prenderam os que prenderam, e um sistema que não era acreditado nem pelos próprios prisioneiros, nem pelos próprios réus, e agora nos aparece com essa. Talvez seja um momento esse de Inhosso ir responder pelos seus atos nos Estados Unidos da América, porque percebemos também que em Moçambique não há essa facilidade de aceitar que esses criminosos sejam julgados e condenados do jeito que deve ser. Tem leis em Moçambique. Aliás, agora o senhor Daniel Francisco Chapo surgiu a criticar, até a falar abertamente, que ela está a ser colocada em baixo por nhonguistas. Há nhonguismo. O nhonguismo institucional dentro do aparelho de Estado é crime. Então, os que cometem crime, por que não estão a ser responsabilizados? Por que não estão a ser penalizados? Por que não são levados à barra da justiça? Sabendo que têm exatamente os criminosos. O senhor Daniel Francisco Chapo pura e simplesmente fechou um olho e não estou a falar nada. Bom, estamos a falar de uma pessoa que está na posição de presidente da República. Não vai falar coisas à toa, né? Não é uma conversa das barracas. Tá bom, pode ser presidente da República numa conversa das barracas. Não, ele não falou isso na imprensa. Quer dizer que ele tem provas disso. Se há provas, por que não são condenadas? Por que não são julgadas essas pessoas e condenadas pela lesão que estão a causar o Estado? Estão a lesar o Estado. Então vão assistir só? Sinceramente, isto é uma brincadeira de mau gosto. Temos dois casos extremamente importantes. Temos a parte dos Estados Unidos da América, que está ainda no pé de alguns dirigentes moçambicanos por conta exatamente do processo das dívidas ocultas. Temos também o Tribunal Penal Internacional, em que esteve atento nas questões da violência pós-eleitoral que aconteceram em Moçambique. Houve violências e nós neste canal trouxemos um vídeo que falava detalhadamente sobre o assunto e eu vou deixar lá nos comentários. Será dessa vez que vai para os Estados Unidos ou vai para Haia, na Holanda, naquele que é o Tribunal Penal Internacional para o seu julgamento? Eu vou deixar o julgamento no vosso critério, mas de qualquer das formas. Mas agora não há muita esperança de Inhosso voltar para Moçambique, porque ele foi para lá, tenho que ainda vos lembrar, Inhosso foi para lá como representante da União Africana, como observador internacional das eleições de Guiné-Bissau, mas por parte da União Africana. Mas pode ser uma estratégia de lhes entregarem ao bandido, ok? Ao bandido ou ao justiceiro, se nós quisermos. Talvez o melhor termo seja exatamente esse aí, aos justiceiros. E o Filipe Jacinto Inhosso pode estar numa situação de encrenca séria, ok? Tem que estar numa encrenca que ele não vai conseguir resolver. Vamos ficar atentos para ouvirmos o que vai acontecer dentro em breve. Você vai dizer lá nos comentários se você acredita que o Filipe Jacinto Inhosso ainda volta a Moçambique, ou essas palavras é uma tentativa desesperada de voltar ao país por perceber que já está cercado e há de ir para os Estados Unidos da América. Muito obrigado. Temos encontro marcado para o próximo vídeo. Tchau, tchau.